Teste por 7 dias grátis a Gigo sem precisar de cartão de crédito e assista os melhores jogos em HD e ao vivo. Salve, salve, rapaziada do Futeboteco, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News, hoje para falar do SBT. Hoje tem Libertadores na tela do SBT, que já fechou a sua equipe, o Mauro Betti, Ricardo Rocha, Mauro Galvão, mas tomou o não do Zinho. A gente vai explicar essa história para vocês, então deixa o like nesse vídeo e vem comigo saber o que tem mais no Pocket News de hoje. É natural que as finanças dos clubes tenham piorado no primeiro semestre de 2020, mas nenhum clube registrou uma piora tão acentuada quanto o Corinthians. Em seu blog no GE, Rodrigo Capello analisou os balancetes dos clubes e descobriu que em 6 meses o endividamento do Corinthians passou de 665 milhões de reais para 902 milhões, maior aumento entre todos os clubes que publicaram balancetes. O perfil da dívida também piorou. Se em dezembro de 2019 o montante a pagar no curto prazo era de 399 milhões de reais, isto é, dívidas com vencimento inferior a 1 ano, em junho de 2020 este número subiu para 548 milhões, um compromisso impossível de ser honrado. Isso aconteceu pois na pandemia do coronavírus, o Corinthians buscou novos empréstimos bancários, deixou jogadores sem receber direitos de imagem e tem deixado terceiros, como agentes, clubes e prestadores de serviços, todos incluídos em fornecedores sem pagamentos. É completamente impressionante o que o André Sanches faz com o futuro do Corinthians. Ele vai deixar o Corinthians, vai sair do Corinthians no final do ano e ele deixa um rombo histórico. Ele que comemorou aí o acordo finalmente de naming rights do estádio, como se fosse a receita para sair bem do clube, né? Agora que vai ter a Neoquímica Arena, já tem a Neoquímica Arena, que vai aí investir 300 milhões no estádio ao longo de 20 anos, muito parceladamente. Esses mesmos 300 milhões que é muito parecida com a dívida que o clube adquiriu só esses 6 meses. Portanto, nesses 6 meses de pandemia, no primeiro semestre de 2020, o Corinthians arrecadou uma dívida que é a receita quase que total que ele vai receber ao longo de 20 anos do seu patrocinador de naming rights do estádio. Isso é um absurdo. É um absurdo completo, eu não sei nem mais como criticar a diretoria do Corinthians. Mas a pandemia, Vasco e Grêmio, Vasco inclusive que é muito criticado fora do campo pela sua gestão, não aumentou em 1 centavo a sua dívida, o Grêmio também não, então esses clubes mostram que é possível e o Corinthians precisava disso com toda a situação financeira que está tendo. Então assim, lamentável essa gestão, já vai tarde embora, que deixa o Corinthians porque o futuro do clube preocupa demais com essa herança maldita que André Sanches está deixando no clube. E na última segunda-feira, o Futeboteco lançou mais um doc aqui no canal, desta vez sobre o polêmico VAR brasileiro. Afinal, por que o VAR aqui no Brasil é tão diferente dos campeonatos europeus e das competições internacionais? Por que é tão mais lento para tomar decisões? Por que é tão pouco transparente? Lá a gente se compromete a te mostrar o que nenhuma matéria de TV se propôs a mostrar até agora, que é a verdade sobre o VAR brasileiro. E como vocês sabem, produzir docs dá um trabalho danado e não é um tipo de vídeo muito assistido aqui no canal. Por isso, contamos com vocês para assistir na íntegra, deixar o seu gostei e principalmente compartilhar com o maior número de pessoas que vocês puderem no WhatsApp e outras redes sociais. O link tá aí na descrição e no comentário fixado. Agora é com você, futebotequeiro. E novamente falando da questão financeira dos clubes, atrasos de pagamentos de salários dos jogadores do Atlético Mineiro estão irritando o técnico Jorge Sampaoli. Segundo a Rádio Itatiaia, o comandante inclusive ameaçou deixar o cargo em dezembro deste ano, caso a diretoria não resolva a situação em breve. O argentino tem contrato com o Galo até o fim de 2021, porém no fim do ano a multa de rescisão já cai pela metade. Os vencimentos nas folhas de carteira de trabalho de julho e agosto estão em atraso. Quanto aos direitos de imagem, houve acordo para o pagamento apenas no ano que vem por conta da pandemia. Quando chegou ao Galo, diretoria e investidores prometeram a Sampaoli salários do grupo em dia, o que não tem sido cumprido. Nada de novo, né? Quem conhece o Sampaoli sabe que ele é o cara do embate internamente, é o cara que sempre
vai ameaçar deixar o clube que tá quando as coisas não estão como ele gostaria. Fez isso várias vezes no Santos, pelo menos uma vez por mês surgia uma notícia nesse sentido ano passado. A gente precisa lembrar que houve um episódio parecido, inclusive, quando ele e sua comissão receberam salário e os jogadores do Santos não. Ele devolveu os salários para o clube e falou: só me paguem quando vocês pagarem todo mundo. Ali ele ganhou o grupo de vez. E quando ele vai para o embate com a diretoria nesse sentido, colocando o seu cargo à disposição, é mais uma movimentação que ele sabe, ele é inteligentíssimo, estratégico de saber que ele está lutando pelo grupo. Isso faz com que o grupo também lute por ele e faça tudo o que ele pede e assim conquiste mais vitórias. Então é um malaco da bola, é um cara que sabe exatamente o que está fazendo e sabe a força que tem nos bastidores, por isso se movimenta nesse sentido e eu acho legal, não posso negar. O SBT anunciou o acerto com os ex-jogadores Mauro Galvão e Ricardo Rocha para o time de comentaristas para a Libertadores, que já será transmitido pela emissora nesta quarta-feira com 2 jogos. Além da dupla, a empresa do dono do baú também fechou acordo com Mauro Betting e o narrador Luiz Alano. A contratação de Luiz Alano, que estava no DAZN, é tida como estratégica para o público, principalmente do Rio Grande do Sul, já que o narrador tem grande identificação com o público gaúcho. Com as contratações anunciadas e as acordadas até aqui, o SBT já montou o time que vai atuar nesta quarta-feira nos jogos de Grêmio para o Sul e Palmeiras, que será transmitido em toda a rede. Vale dizer que o SBT fechou acordo para as transmissões da Libertadores em TV aberta na última semana e teve que correr atrás de nomes de impacto para a transmissão dos jogos desta quarta. Inclusive, vale dizer também que o canal de Silvio Santos ouviu um não de Zinho, o tetracampeão preferiu ficar no Fox Sports. O resto da equipe ainda será montada conforme o decorrer da competição. A Libertadores começará a ser exibida em rede pelo SBT a partir desta quarta, às 9h30, com o jogo entre Bolívar e Palmeiras, com o Theo José na narração e os comentários de Mauro Betting e Ricardo Rocha. Já a partida Universidade Católica e Grêmio, que vai ao ar pelo SBT Porto Alegre, Santa Catarina, São Luís, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, no mesmo dia e horário, contará com a narração e comentário de Luiz Alano e Mauro Galvão. Olha, com exceção do Luiz Alano, que eu conheço muito pouco, confesso, e peço para que você que conhece mais, comente aí o que você achou dessa contratação. Se ela é boa ou se ela é ruim pro SBT. O restante conheço bem e posso falar. Mauro Betting, inclusive, já mencionei aqui em algum vídeo anterior essa semana, dizendo que sou muito a favor da contratação dele, acho muito interessante e mostra uma estratégia do SBT um pouquinho diferente do que a Globo sempre teve na TV aberta, que são os comentaristas jornalistas, né? A Globo sempre preferiu o ex-jogador e o Mauro Betting sai um pouco dessa bolha se tratando de SBT. Mas também o SBT foi atrás de ex-jogadores como Ricardo Rocha e Mauro Galvão. E aí eu vejo duas boas adições, caras sem rejeição, que entendem de futebol. Concordo com tudo que eles falam? Não, principalmente com relação ao Ricardo Rocha, quando ele defendia de maneira absurda a segunda passagem do Dunga na seleção brasileira, aquela passagem inclusive vexatória do Dunga na seleção brasileira. A primeira foi boa, a segunda foi muito ruim, ele defendia, parecia que era coisa que eles são amigos, cara, afinal foram tetracampeões juntos, aquilo me irritava profundamente. Mas é um cara que tem experiência fora do campo, foi diretor do São Paulo, fala muito bem, tem grandes ideias, então acho boas contratações pro SBT. E você, o que você achou? E essas foram as notícias de hoje, rapaziada. E aí, curtiram a equipe montada pelo SBT para as transmissões da Libertadores? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, demorou? E aquele recado básico de sempre, caso não seja inscrito do nosso canal, fica o convite para você se inscrever, ativar o sininho para receber sempre as novidades aqui do Futeboteco e nos seguir também nas redes sociais para não perder nada, demorou? Um grande abraço e até o próximo vídeo.